eu tenho aplicado o princípio de Pareto em tudo na minha vida, né? E aí, pensando sobre isso, e o networking que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, é exatamente isso. Às vezes você vai conhecer lá 10 pessoas num evento, mas pode ser que 2 daquelas 10 pessoas sejam responsáveis por alavancar um negócio, né? Eu tenho muita experiência disso, de novas parcerias, de saltos grandes na carreira que vieram através de um contato em meio a vários outros num dia específico que me trouxe até aqui. E aí te perguntar isso, assim, o que que mudou na tua vida? Você vem da área veterinária, né? A gente estava Uhum. conversando ontem, medicina veterinária. O que que mudou na tua vida quando você começou a trabalhar com o processo de desenvolvimento pessoal? Então, vale aqui falar, né, já que a gente está falando da veterinária, que quem fez essa conexão entre nós foi a Maiara, que é uma veterinária. Sim. Ela é a minha cliente, eu faço treinamento dentro do Instituto de Reabilitação Animal que ela tem, O pra Ira o Animal, IRA né? Animal, para as colaboradoras dela e para ela também. E aí ela chamou você para o mesmo evento que ela me chamou, que foi essa palestra. Então ela fez essa conexão. Legal falar sobre isso. Tem uma terceira conexão aí. Ela já veio aqui no nosso podcast também, a gente falou sobre liderança. Eu já participei com ela no programa dela, acredito que você também lá da rádio, né? Aham, sim. E ela foi, exato, é uma conexão que eu fiz com ela e que você também, ela nem sabe que a gente tá aqui, eu É, já ela nem nem falei. sabe. Não, mas ontem eu encontrei ela no carro, né, quando eu estava indo ali, falei: "Ai, já fiz uma super conexão com a Cláudia e tal". E ela: "Ai, que bacana". Então, mas ela vai poder ver esse podcast, então ela foi uma pessoa responsável, você veja, por juntar 2 pessoas que não se conheciam. E essa é a rede, né, dos Sim, relacionamentos, essa teia que vai se criando, e aí você tem que ir fazendo as escolhas, né. Por isso que o lugar certo ontem era um lugar certo, como você disse, era um lugar de pessoas que, como ele mesmo falou, né, se você levantou da tua casa nessa muitos estão aqui sem noite, comer, sem né. tomar um banho, porque chegou em casa, não deu tempo. Eu estava sem Sim, comer, por sim. exemplo, Eu ontem lá, também. Cheguei em casa morrendo de morrendo de fome. fome. Aí se você veio, se você deixou de ir pra casa comer, né, veio direto do trabalho e tal, e fez essa escolha de estar aqui pra absorver 1 hora desse conteúdo, então as pessoas que estavam ali, elas estão, como você disse, né, na mesma energia, sintonia, na mesma vibe que nós estamos. Então, resumindo assim, né, a gente já começou falando de coisas importantes, né, que é esse ecossistema que você tem que cuidar muito bem. Das pessoas que estão em volta de você, que sejam pessoas que estejam saudáveis Sim. emocionalmente, né. Você sabe que eu sempre tive essa visão, mas muita dificuldade, e hoje eu vejo isso na íntegra, assim, com a 99% das pessoas que eu tenho a oportunidade de atender, principalmente nos atendimentos individuais, que você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, e principalmente nas mulheres, que era o quê? Quando eu tinha baixa autoconfiança, então eu tinha dificuldade de fazer escolhas, inclusive de pessoas que estavam na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, o sonho de ter a jornada múltipla, uma plataforma. Isso exige de mim uma postura diferente, isso exige de mim dedicação, mais do que talvez as pessoas que eu conviva têm, uma visão fora da casinha do básico que eu convivo aqui. Mas as pessoas que eu conviviam não enxergavam isso. E eu tinha dificuldade em filtrar, em dizer, não, por que eu tô convivendo com essa pessoa Uhum. aqui? Porque toda vez que eu falava era crítica, era, nossa, nada a ver. A gente vai falar do coaching, né? Mas em 2015, quando eu fiz a formação, tinha gente que não sabia o que era isso, primeiro. Tinha gente que falava assim: isso aí é uma moda, não acredito que você está trabalhando com isso, é uma moda e tal. Mulheres ainda, um público feminino já é difícil, ainda mais você segmentar e tudo mais. E eu tinha essa dificuldade. Por muito tempo eu fiquei convivendo com pessoas que minavam ali a minha própria autoconfiança, que já não era uma maravilha, Uhum. e minavam ainda mais. A partir do momento que eu fui aprendendo, mesmo mesmo sentindo uma dificuldade em fazer, mas assim, pensando, por que eu tô convivendo com essa pessoa? Não, eu não vou sair, não vou no mesmo ambiente, não vou fazer questão, entrar em contato, vou buscar pessoas diferentes que têm a mesma visão que eu. As coisas foram mudando de uma forma tão significativa na minha vida que hoje eu consigo fazer isso melhor. Então, pessoas que vêm conviver comigo hoje no dia a dia são pessoas que estão com a mesma energia, que estão buscando, que a gente senta, bate papo, fala de negócio, fala de vida pessoal, dá risada, Uhum. mas que tem responsabilidade. E eu queria, assim, que você comentasse, você deve ter contato com muita gente, principalmente na área de treinamentos, desenvolvimento. Como que você vê isso entre as pessoas? E aí, mais uma vez, né, o que foi mudando para você desde que você começou a trabalhar com isso? É, a gente acabou eu fugi, né, que você perguntou da veterinária, eu falei da Maiara e acabei não falando o que que mudou. E agora me veio mais uma coisa na cabeça, que ontem quando a gente estava ali, um pouquinho antes de começar, tocou meu telefone e era meu filho, né, Sim, chorando e tal, eu estava com uma situação ali para resolver. Então assim, nós mulheres,
né? Muitas de nós ainda têm a maternidade, tem a questão do profissional, daí tem de você com você mesma, né, que é a mulher. Aí se ela for casada, tem a posição dela como Como esposa. esposa. Se ela for mãe, tem a maternidade. Então, tudo isso, por isso que eu gosto desses movimentos onde as mulheres podem se unir e se ajudarem umas às outras, né? Sim. Isso é muito interessante. Porque é por isso que, sabe, o nome da jornada múltipla é justamente por isso. Eu entendo que você com você mesmo é uma jornada sua. Uhum. Você como mãe é uma outra jornada que muitas vezes não impacta, mas você não pode deixar que a tua jornada dê trabalho ou dificuldades, principalmente quem é mãe solo, eh, problemas eu ia falar da autoconfiança ou de autoestima pessoal também, te atrapalhem de empoderar um filho a alguma coisa. Sim, Então sim. são jornadas diferentes. Como esposa, parceira, sei lá, né, E é isso, enfim. né? Porque você veja, uma criança, ela nasce perfeita. O bebezinho ali, ele não sabe nada. Ele vai conhecer o mundo através de quem? De quem está criando essa criança, seja pai, mãe ou pais substitutos, ou avós, né? Ou até os professores na escola, porque hoje a gente sabe que as crianças ficam muito mais tempo, às vezes, na escola do que em casa. E aí, por exemplo, eu tenho os meus medos, eu transfiro eles para o meu filho, É entendeu? Um verdade. exemplo básico e clássico, né? Dois até dá para citar assim. Eu tenho pavor de bicho que voa. Então, assim, um mosquito, uma mosca, um Qualquer pernilongo, coisa. ele viu tanto eu fazendo isso, que Que ele eu ficou também tenho. igual, entendeu. Comida, eu não sou muito da salada, da fruta e do legume, ele também. Então, a criança não é que ela ficou daquele jeito ao acaso, é pelo que Tem uma ela influência. viu. É. E às vezes a gente até pode falar algo diferente. Eu vejo muitas mães falando: "Filho, você tem que ler". Uhum. Mas essa mãe lê? O filho vê ela lendo? Não. Uhum. Vê ela vendo televisão, novela, qualquer coisa, Exatamente. maratonando na Netflix. Filho, você tem que ir para a igreja, né? Filhos adolescentes, você tá em más companhias. Mas essa mãe vai na igreja? Não. Então, não é muito sobre o que você fala para os seus filhos, mas ele vai ver os seus Que você faz. comportamentos, as suas atitudes. Coisas até pequenas, tipo, ai, não pode mentir, filho. Mentir é feio. Mas daí, ai, Ele te diga que a pega. mãe não tá, né? Qualquer Isso. coisa, Isso é terrível. qualquer Nossa. coisinha. Então, tem que ter isso. Mas o que que mudou? Eu sempre fui apaixonada por cachorro. Cachorro sempre foi minha paixão, assim. A minha avó e meu avô, eles eram criadores da raça Doberman, e há Ai, que muitos fofo eu anos tinha. tinha. Aham, muito fofo. Mas o meu, ele era um falso bravo, assim. Ele era o Eles são bebê eles mais são fofura muito do mundo. bonzinhos. É. É que tem também tudo tem, né, o que as pessoas falam, né, e se falava muito da raça. Mas, assim, a gente tinha o canil, devia ter uns pelo menos sempre uns 40, 50 cães, Caramba! e nunca teve um acidente, e eu era pequena. Então, assim, dormia com os cachorros, Mesma vivia lá coisa, acho que o ser humano, ele influencia no comportamento do animal pra ficar mais também. raivoso ou não, né. Também, depende também do movimento da casa. Aquela casa Hum, tranquila, pode ver, o cachorro é mais tranquilo. A casa que é mais agitada, o cachorro fica mais agitado. O verdade. ambiente sempre vence. Por isso que eu falei no começo do ecossistema. Porque se eu vou lá na Febracis e faço o método CIS, o curso de inteligência emocional, ou depois alguém vem e faz comigo um processo de coaching individual ou com você, essa pessoa que estava, de repente, não tão saudável, ela vai lá e aí ela começa a ver outras coisas, muda a comunicação dela, muda a atitude, muda a maneira como ela se enxerga e começa a ter mais resultados. Só que daí ela volta para onde? Para o ambiente dela. Vamos dizer que seja a casa que ela mora, vamos dizer que mora com os Sim, pais, ou o marido, sim, os filhos, e aí o ambiente sempre vai vencer. O ambiente é verdade. puxa aquela pessoa. Até em empresa, né, porque Ou o você é capaz de transformar aquele ambiente ou ele te engole, né. aí que tá. Só que como transformar esse ambiente, entendeu? Porque como o ambiente ele é composto, né, por mais Mais pessoas, pessoas. e as pessoas elas não querem, de repente, elas não estão naquele momento daquela performance, né. Então empresa acontece muito, né, porque o meu trabalho eu trabalho bastante com empresários, e eles fazem o processo e quando eles voltam para dentro da empresa eles querem implementar as coisas. Só que a equipe Vai pegar tem resistência. resistência, por É. quê? "Não, mas tá bom assim", eles querem a zona de conforto, o conhecido, o mais fácil, entendeu, o atalho. E aí quando a pessoa vem querendo essa mudança, "Não, não, não, não", e aí ele desiste, e Ah, entendeu? desestimula. Uhum. Claro, porque o ambiente vai vencer. Então ou você muda o teu ambiente, ou você vai voltar. Sim, Então o sim. trabalho é por isso que assim, ó, você tem que viver o processo e respeitar esse processo, entendeu? Uhum. Vive a jornada, respeita o processo. Não é fiz, acabou,
e agora vai ficar tudo bem. Não, você tem que estar sempre se alimentando e cuidando do teu ambiente, do teu ecossistema. Então, o que que eu fiz quando eu fiz o método CIS em 2017, que foi o primeiro contato que eu tive com inteligência emocional? Levei meu pai, minha mãe, meu Levou o teu irmão. ambiente Sim, pra lá. entende? Levei meu ambiente, daí as amigas, e daí foi. E aí você vai Sim, influenciando de uma forma positiva as pessoas que convivem com você. E quem não sim. quer? Quem não quer viver essa transformação, aí é como você falou, aí você tem que saber se posicionar e dizer: "Bom, então não faz sentido eu continuar andando com essa Isso. pessoa", E entendeu? é e é e assim, muitas vezes você tá se preparando, batalhando tanto, eu vejo isso muito com as empreendedoras, para passar para um próximo nível, para sair de uma condição de muita luta que você tá ali, principalmente no início. E quando você tá se preparando para ir para um próximo passo, onde você já tá colhendo alguns frutos, onde você já tá expandindo teu negócio, tem pessoas que não aceitam. Ou elas se sentem mal por você ter ido e não ter levado elas junto, só que elas continuaram lá no mesmo lugar. Uhum. E aí, o que que acontece? É a mesma coisa que vai para dentro da empresa e tem a resistência, às vezes, como o empreendedorismo ele é algo que muitas vezes o empreendedor se sente solitário, ele vai e quando ele vê que as pessoas não vêm, ele acaba voltando. É como se fosse um elástico. É, Ela fala do público feminino, que é predominante, né? Obviamente que a gente tem homens que assistem, que acompanham, mas a nossa linguagem é voltada para 90% do nosso público é feminino. Então eu vejo muito isso nas mulheres. E justamente daí, pelo fato cultural, né? A nível mundial de a mulher não é incentivada tanto quanto. Existem movimentos, existem propagandas, existem. Mas na prática não é bem assim, né? Ontem a gente falava sobre uma marca, obviamente não posso falar aqui, mas uma marca que hoje eu acredito que mudou muito, vende a diversidade e foi uma das marcas que mais me bloqueou em negócios justamente por ser mulher, por ser mãe jovem e tudo sim. mais. Mas como eu estava te falando, né, minha avó que criava Doberman, o sonho dela era ser médica, só que na época dela a mulher não podia fazer medicina. Olha Então só. as coisas mudaram, estão mudando cada vez mais, né, muita coisa mudou. Sim. Então, assim, o mundo mudou, como o Dado Schneider fala: "O mundo mudou bem na minha vez". Mas é isso, É né, tipo isso, eu penso isso bem também. na minha vez. Ui, E ela gente, queria quase deu. Desculpa aqui, ó, a produção já quase derrubei tudo. fazer medicina, então você veja, e daí ela teve um canil, e daí ela cuidava dos cachorros, entendeu. E eu fui me apaixonando por aquilo e aí escolhi fazer a veterinária. Mas quando daí, bom, fiz toda a parte de estágio, né, faculdade e tal, e eu sempre quis pequenos, né, sempre cachorro e gato. E quando eu fui para a clínica trabalhar mesmo, de fato, e que eu ficava num ambiente físico ali fechada, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu não tinha o estudo da inteligência emocional. Hoje eu sou analista de perfil comportamental. Então, hoje eu entendo muito do perfil de comportamento, dos padrões de perfil de comportamento do ser humano. E aí, naquela época, não. Mas olha só, por que, que eu não estava feliz ali? Porque eu, naturalmente, porque qualquer ser humano se adapta a tudo, mas naturalmente eu sou uma pessoa muito comunicativa, extrovertida, dinâmica, que não gosto de rotina. Então pensa, eu estava ali, ficava presa no horário comercial dentro de um espaço, esperando o cliente vir. Ou seja, se você se conhecesse o suficiente antes, você nem já iria para essa área. Não. E aí depois eu fui ainda fazer anestesia, ou seja, daí eu ficava dentro do centro cirúrgico. Piorou. Não falava nem Aham. com ninguém, porque o cachorro estava dormindo. Nem o Cachorro não cachorro, fala, coitado. e ainda estava dormindo. Então, você veja, e aí eu comecei a receber os fornecedores dos laboratórios que vinham fazer a visita e falar dos produtos. Aí eu via aquelas meninas chegando de carro e fazia ali uma abordagem, já ia para outro cliente. Toda articulada e Aí eu tal. falava: "Mas como que é esse trabalho?". "Ah, é muito legal, você fica na rua o dia inteiro". Você vê como as coisas mudam, né. Naquela época, gente, não que eu seja velha, mas eu fiz já 20 anos de formada, né, em veterinária. Naquela época, a gente ia no banco. Hoje em dia é tudo pela Sim, internet, que né. loucura, né, esse Loucura, negócio de ir loucura. ao banco eu lembro, eu me arrumava cedo, porque daí Pra ir no durante o dia tinha que banco, ir no né. banco, é. Aí elas falavam assim: "Ai, é bom porque você pode ir no banco, você tem liberdade, você tá no carro, você para ali no banco, você faz um não sei o quê". Por quê? Porque quando a gente ficava dentro do estabelecimento, era o horário comercial de trabalho, você não podia nem fazer o A banco. história do banco é forte por causa do horário, né. Que Por causa do loucura, gente. horário. E não faz muito tempo, é muito louco isso, olha como muda, né. E tá mudando mais rápido agora, né. Eu não uso Agora nem dinheiro, esses dias foi uma eu fazer um acabou, não se parênteses, uma usa diarista foi lá mais. em casa, eu falei fui pagar ela: "Passa aí teu Pix", ela: "Não tenho Pix". Uhum. "Tá, mas então você tem uma conta pra fazer transferência?". "Ah, eu tenho medo de ter essas coisas", eu falei: "Minha filha", juro, hoje eu uso conta online, nem conta, a única conta que tem banco físico é a minha de corporativa,
corporativa, de jurídica, e eu faço tudo online, então, como tinha um custo de cartão para reduzir, eu cancelei porque eu não uso. Então, ela tem o dinheiro dela, transfere a minha parte para minha conta, e aí eu vou movimentando, ou seja, e vivo muito bem assim, pago muito menos do que eu pagava R$ 70, né, por mês de conta. Tô falando aqui porque é a realidade da maioria das mulheres, era de conta da pessoa Sim, física só, sim. né? Porque tinha cheque, tinha aquela coisa, eu falava, cara, eu não preciso mais Imagina, não disso, né? existe. Os lugares até não aceitam dinheiro por uma questão até de higiene, saúde Isso, e eu pública. não uso dinheiro. Aí eu falei pra Não ela, tem aquele. mulher, Não, não. sabe o que que eu fiz? Eu tenho conta dos meus filhos, que é uma conta. É uma conta Next Joy, fazer uma Nextjoy, propaganda, eu tenho Next Joy também. O também, dos João meus tem. filhos Ah, lá. é uma graça E essa eles têm conta. cartão. E aí, sabe o Aham. que que eu fiz? Eu falei, mulher, eu vou transferir pra conta do meu filho, vou pegar o cartão, vou num banco Bradesco aqui perto e vou sacar pra te pagar. Eu falei, mas vamos fazer esse Pix, pelo amor de Deus, porque dinheiro eu nunca mais peguei na vida. Só Não fazendo pega parênteses, mais. né? Não, e ó, e fica a dica, né? Nextjoy, a gente já fez a propaganda aqui. Ensine Pode fazer, depois eu peço finanças. patrocínio. Tá? Ensinem finanças para as crianças, é super importante. Inteligência emocional e finanças deveria ser obrigatório na escola, nas Eu dei um escolas. livro do Pai Rico, Pai Pobre pra minha filha e falei, ó, te dou R$ 100 se você ler. Ela falou, mãe, eu não aguentei, é muito chato. Não, mas sabe qual que tem? O do priminho, né? Que é do Thiago Nigro com a turma